Boa noite, tudo bem com você? Mais um dia que nós passamos em casa e no final do dia estamos aqui para nos encontrarmos, para estarmos juntos, mesmo à distância, através da conexão online, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Como eu anunciei no sábado, foi aberto para perguntas, pessoas que tivessem alguma dúvida, algum interesse em um assunto específico para enviar uma pergunta. Alguém me enviou uma pergunta, acredito que no sábado mesmo, sobre Levíticos capítulo 11, perguntando o que isso significa para que eu pudesse explicar. É muito interessante porque essa pergunta foi fantástica, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, com a situação que nós nos encontramos. Eu acredito que em grande parte é resultado de não seguirmos corretamente essa lei que Deus estabeleceu há tanto tempo atrás, milhares de anos atrás. Nós vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos estudar esse capítulo da Bíblia e vamos entender alguns pontos a respeito disso e a respeito de outras coisas também. Mas antes de abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você, aí onde você está, da maneira onde você se encontra, para que possamos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento de estudo. Querido Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelas bênçãos que nós recebemos. Aqui na Bélgica já é 7h30, no Brasil ainda é 3h30 da tarde, as pessoas ainda estão no meio do seu dia de atividades, a maioria em casa, por isso temos disponibilidade e condições de ter esse encontro com a Tua Palavra. Nos abençoe ao abrirmos a Tua Palavra, ao compartilharmos, e ajuda-nos a entender e compreender a mensagem que será lida e estudada hoje. Nos dê o Teu Espírito, abra nossa mente, o nosso coração, para a lição que nós vamos procurar aprender hoje. É o que nós pedimos e agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo você que está junto conosco, seja aqui na Europa, na América do Norte, alguns amigos, na América do Sul, até mesmo no Japão. Sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe. Se você está assistindo esse vídeo posteriormente, não ao vivo, não tem problema. A palavra de Deus ela é eficaz em qualquer momento. E que Deus abençoe você também a acompanhar essa mensagem, mesmo que seja amanhã, semana que vem, daqui um mês, dias depois ou até muito tempo depois. A pergunta que eu recebi era para explicar Levíticos capítulo 11. Aqueles que são conhecedores da Bíblia, aqueles que já estudam e têm contato com ela há muito tempo, sabem exatamente do que esse capítulo trata. É muito conhecido entre nós, Levíticos 11, a gente sabe o que está escrito ali. Mas antes de falar a respeito desse capítulo, eu queria explicar para você uma coisa nova e diferente, que me veio à mente ontem, quando eu estava pensando a respeito disso. Eu nunca ouvi algum pregador, algum pastor, alguém falando nisso dessa maneira, mas para mim fez muito sentido, e eu acredito que vai fazer sentido para você. Porque a maneira que eu vou explicar para você esta lei que Deus estabeleceu, e está escrito nesse livro, escrito por Moisés, recebeu essas informações diretamente de Deus no Monte Sinai. Esta lei estabelecida por Deus no livro, escrita no livro de Levítico, no capítulo 11, ela é semelhante a qualquer outra lei que Deus deu. Agora, eu estava pensando sobre as leis de Deus. Nós temos os 10 mandamentos, todos nós conhecemos, sabemos em Êxodo 20, o que diz, o que explica ali os 10 mandamentos, mas temos outras leis na Bíblia. Leis que regem a nossa vida, esses requisitos que ele pede de nós. Há um motivo sempre por trás disso. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer agora para você. As leis que Deus estabelece, a lei que Deus pede de nós, ela é o mínimo que Deus espera de nós. Pense um pouquinho. A lei estabelecida na palavra de Deus, seja os 10 mandamentos ou qualquer outra, é o mínimo que Deus espera de nós.
Agora, a partir do momento que nós já entendemos esse mínimo, existe um crescimento espiritual que nós podemos e devemos ter. E aí vem o máximo que Deus também espera de cada um de nós. Mas obviamente não é para todo mundo. Não é qualquer um que consegue entender, compreender o verdadeiro significado da lei. Vamos analisar um pouquinho. Veja bem. Deus diz assim, nos seus mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, de acordo com a Bíblia, Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura. Ele diz no terceiro mandamento para nós termos muito cuidado com o nome dele, que é sagrado. Veja, Deus, quando ele diz essas coisas, ele está dizendo o mínimo que ele espera de nós. Porque ele espera que nós amemos a ele como o único Deus, que nós adoremos a ele como o único Deus, que ele está em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando ele diz não tenha outro Deus diante de você, ele está colocando o mínimo que ele espera. Você não tem outro Deus. Mas entre não ter outro Deus e ter a ele como Deus e ter um relacionamento de amor com ele, verdadeiro, de gratidão pelo que ele fez por nós, que ele fez por você, então existe aí uma margem muito grande. Veja, quando Deus diz assim no quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Isso é o mínimo que ele espera de nós. Honrar o pai e a mãe. Mas o que ele realmente deseja é que nós amemos nosso pai e a nossa mãe. Respeitemos, obedeçamos. E quando for necessário, eles estiverem em condições desfavoráveis, estiverem em uma idade avançada, quem sabe, é cuidar deles, com atenção, com carinho, com amor. Então a lei é o mínimo. Quando a lei diz, não matarás, isso é o mínimo que Deus espera de nós. Que eu não mate uma pessoa que talvez até mereça, né, uma atitude mais violenta da minha parte. E Jesus veio para explicar melhor a lei. Então ele disse, em Mateus no capítulo 5, ele diz: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso é que Deus espera de nós. É muito mais do que o mínimo, que é não matar o inimigo. Mas ele espera o máximo também de nós, dentro dessa graduação de entender e obedecer a lei, que é amar o inimigo. Está entendendo o que eu quero dizer? Você pode pegar isso com qualquer lei, qualquer mandamento que Deus estabeleceu. E você pode colocar nessa regra do mínimo e no máximo. Pega um outro mandamento qualquer. Não adulterarás. Esse é o mínimo que Deus espera de você no seu relacionamento, no seu casamento. É que você não traia a pessoa com quem você fez um voto, uma aliança, uma união que é para ser eterna. Esse é o mínimo. Deus diz assim, não adulterarás. Esse é o mínimo. Mas Deus espera que você ame essa pessoa, respeite essa pessoa, dê o seu melhor para ela, ajude, apoie, seja o companheiro, a companheira dessa pessoa por toda a vida e a eternidade. Então veja, a lei de Deus ela estabelece o mínimo. O mínimo. E você pode ir em toda a Bíblia, em qualquer das ordens, mandamentos, ordenanças, leis, regras que Deus estabeleceu. Ele estabelece ali o padrão mínimo. Então, nós temos que pensar. Por exemplo, podemos usar o exemplo do dízimo. O dízimo, Deus pede 10%. E há motivos para isso. Os 10% que nós damos é para que a pregação do Evangelho possa atingir outras pessoas que ainda não conhecem aquilo que eu conheço. Para que elas possam desfrutar das bênçãos que eu tenho. Então eu não sou egoísta, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus. 10% é o mínimo. Mas eu conheço pessoas que não se prendem aos 10%. Elas dão um segundo dízimo, elas fazem um pacto com Deus. E não há um valor estabelecido, pode ser 1%, 2%, 5%, 10%. Cada um é livre para fazer esse pacto como quiser. Então Deus estabelece o mínimo. O meu melhor amigo que faleceu em 2014, o pastor Walter, ele me ensinou uma coisa fantástica. Ele disse assim, eu não sou dizimista, eu não dou 10%, eu não sou pactuante, eu não dou um segundo dízimo, um outro valor, eu sou totalista. Ou seja, tudo que eu tenho pertence a Deus. Claro que ele dava o seu dízimo, que é o requerimento mínimo. Mas se Deus pedisse mais 10, ele daria mais 10. Se Deus pedisse 50%, ele daria 50%. E se Deus pedisse 100%, ele daria 100%.
E eu sei que ele era um homem de palavra. Porque uma vez Deus pediu para ele 100% e ele deu. Ele vivia na Alemanha, ali tinha um tio que não tinha filhos, não estava casado. Quando o tio faleceu, lá na sua, né, como herança, ele deixou 65 mil euros para o Walter. Fez uma festa, ficou feliz com os filhos, com a esposa, mas naquela noite ele sentiu Deus falando com ele que era para ele doar aquele valor para estabelecer uma rede de TV cristã na Alemanha. Hoje nós temos na Alemanha, a nossa igreja tem o Hope Channel Germany, ou a TV Novo Tempo Alemanha, graças aos 65 mil euros iniciais que o Walter deu, porque Deus pediu tudo. Você acha que Deus não abençoou ele? Ele acabou recebendo muito mais do que isso mais tarde, de outras maneiras. Ele recebeu outra herança de outro tio. Então, veja, Deus pede o mínimo de nós na sua lei, 10%. Mas não é aí que nós devemos ficar. Porque nós devemos entregar tudo para Ele. Então, cada lei que Deus estabelece, Ele estabelece o mínimo. Esse é o padrão mínimo. Agora, que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão sou eu? Porque muitos de nós agimos assim. E aí não cabe a nós julgarmos os outros. Pense em você mesmo. Pense numa praça, no centro de uma cidade. Essa praça está vazia. Ela é quadrada. No centro dessa praça está Jesus. E essa praça se chama Praça do Cristianismo. Então, você entra nessa praça, agora você é um cristão. Você segue a Cristo. E Jesus está lá no centro da praça, no meio. Alguns se apaixonam por Jesus, amam a Jesus, são gratos pelo que Ele fez. E procuram a cada dia caminhar mais em direção ao centro da praça para se aproximar de Jesus, para ter um encontro com Ele. Agora, alguns, eles ficam andando pela calçada da praça e olhando para a rua e observando o que está acontecendo lá fora e sentindo interesse e pensando, vou para lá ou não vou para lá? E eles chegam ali na calçada e chegam na beiradinha, no meio-fio, e ficam por ali pensando, até onde eu posso ir e ainda ser um cristão, porque eu estou na praça do cristianismo, mas eu não saí do limite, ainda não passei para o lado de lá, eu ainda sou um cristão. Veja, o objetivo não é chegar lá perto de Jesus, que está no centro, é andar nas beiradas. Então, essa pessoa, ela pode até estar dentro da praça do cristianismo, mas muitas vezes ela está virada de costas para Jesus, e ela está olhando para fora. O interesse dela não está ali dentro. Então, que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão sou eu? É o cristão do mínimo ou é aquele que está buscando o máximo? E é aí que eu quero que você reflita comigo antes da gente conversar a respeito de Levítico 11. Porque o Levítico 11 é a lei que Deus deu, que era o mínimo que Ele pedia do seu povo. Com que objetivo? Que eles tivessem saúde. Então, se você não cumprir esse mínimo, Deus não pode garantir que você vai ter saúde. É isso que Ele está estabelecendo. Agora, dali para frente, né, tem muita coisa para nós chegarmos no máximo. Então, hoje, eu falei ontem que ia incomodar um pouco algumas pessoas. Que você não vai gostar muito do que você vai ouvir. Porque eu não vou falar do mínimo apenas. Eu vou falar do máximo. E aí você decide que tipo de cristão você é. Que tipo de posição você vai tomar diante disso. Vamos lá no texto bíblico. Vamos dar uma olhadinha em Levítico, capítulo 11. O que Deus estabeleceu? Deus deu uma lei para Moisés e ele passou para o seu povo, o povo de Israel, ordenando que eles comessem ou não comessem certos tipos de carne, certos tipos de animais. Tanto aves terrestres e marinhos, ou aquáticos, né? Rios, lagos e no mar. Deus estabeleceu e deu uma regra muito específica, dando detalhes e até mesmo o nome de alguns animais. Tem uma lista com o nome de animais que nós não devemos comer. Por quê? Bom, se você é cristão, com certeza você é criacionista. Você crê que Deus é o Criador e que foi Ele que nos fez. Bom, se Ele nos fez, Ele tem um manual do fabricante. Ele sabe como fez
sabe como nós funcionamos e sabe o que vai dar defeito na máquina. O mau uso desse aparelho que ele criou vai dar defeito. Então ele está orientando aqui nessa lista, dizendo, olha, quer ter saúde, quer viver bem, a máquina vai funcionar bem assim. Se você fizer mau uso, você vai ter problemas. E nós estamos nessa crise hoje, o mundo inteiro está nessa crise, nós estamos trancados dentro de casa, porque pessoas nesse mundo, sem o conhecimento dessa lei que Deus estabeleceu, acabaram se alimentando de animais proibidos que são hospedeiros desse vírus. Bom, já é provado, isso são artigos publicados, científicos, com dados. Já na gripe asiática, isso já foi comprovado. E agora também é comprovado que, porque os chineses se alimentam de tudo. Eles também se alimentam de animais que são hospedeiros desse vírus, e o vírus passa para o ser humano e agora está espalhando pelo mundo inteiro. Então veja, lá na China eles têm ditados, os ditados famosos, ditados chineses, que eles levam muito a sério. Alguns deles são muito bons e verdadeiros, mas outros, infelizmente, tem um ditado que diz o seguinte na China: tudo que é vivo é bom para se comer. Eles levam isso muito a sério. Então tudo que é vivo eles comem. Todo mundo sabe que eles comem gato, cachorro, mas eles comem também insetos, baratas, escorpiões, aranhas, qualquer inseto, qualquer bicho, qualquer animal, tudo que é vivo é bom para se comer. E eles comem. Agora, tem alguns animais que nós não devemos comer, obviamente. Eles estão doentes, ou são contaminados, ou têm certos tipos de riscos seríssimos para nós, seres humanos. Então eu fico até admirado. No Brasil existem regiões e existem cantos por aí, o pessoal come de tudo. Eu já conversei com pessoas que, não, já comi uma sucuri. Já comeu? Não, obrigado. Rã, carne de rã, o pessoal come. Paca, tatu, jacaré. Eu tive já no Mato Grosso, região de Goiás, Mato Grosso, o pessoal ali me contou ali, me contaram ali que comem jacaré. Então, eu me lembro uma vez, eu estava no interior do Pará com um amigo, e meu amigo me contou que ele tinha visitado uma família, e eles estavam almoçando, comendo, e ele viu que a carne era diferente, ele estava comendo. E ele é um pastor também, como eu, estava visitando aquela família, e ele perguntou, por favor, que carne é essa que a gente está comendo? O dono da casa deu uma risadinha assim, olhou para a esposa, olhou para ele e falou, pastor, tem certeza que o senhor quer saber? É melhor não perguntar, e é melhor eu não dizer. Ele acredita que era carne de macaco, porque naquela região o pessoal come carne de macaco. Será que nós podemos comer carne de macaco? Jacaré, sucuri, paca, tatu, rã? E aí vai, a lista vai lá na China, gato, cachorro, insetos. O que a gente pode comer? Deus deu uma lista, porque Ele é o autor, o criador, tem um manual. Então aqui diz, Levítico 11, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, animais com 4 patas. Primeiro ele começou por aí. Então ele diz, todos os que têm unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, este comereis. Então Deus não deu uma lista de animais quadrúpedes que nós podemos comer, mas Ele deu uma regra geral, se aplica para qualquer animal de 4 patas. Tem o casco fendido? Primeira característica, pode-se comer dessa carne. O animal rumina? Também. As duas características juntas. Então pode comer desse animal. Agora, se tiver uma das características ou nenhuma delas, esse animal é considerado imundo, impuro e ele é inadequado para o consumo humano, de acordo com o Criador, o dono do manual. Então ele diz exatamente isso. Aí a gente começa a refletir e pensar. Por exemplo, o cavalo. O cavalo não tem o casco fendido. A unha dele é inteira. Então já está eliminado. O cavalo não deve se comer a carne de cavalo. Aqui na Bélgica, na Holanda, em alguns países por aqui,
o pessoal tem o costume de comer carne de cavalo. Espero que você que mora aqui na Bélgica e vai no açougue preste bem atenção. Tome cuidado para não acabar comendo carne de cavalo. Veja que continua no verso 4. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Então, se tiver só uma das características, você não deve comer. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Então está dizendo que camelo não deve ser comido. Ele rumina, mas a unha não é dividida no meio. Então não deve comer carne de camelo. Tem gente por aí que come. Os países árabes é uma iguaria. O arganaz, o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. Então não deve comer carne de coelho. A lebre, porque rumina, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos será imundo. Estes vos serão imundos. Bom, então veja só. O porco já é um animal muito comum, principalmente nos países ocidentais. Na Europa, mesmo na África, em todas as Américas, o porco é muito comum. Eu me surpreendi no Japão, quando estávamos lá, eu e minha esposa, como missionários por 2 anos. A gente sempre tem a ideia e a imagem de que no Japão o pessoal come muito peixe, e peixe cru, verdade. Mas também se come muita carne de gado e muita carne de porco. Quase tudo tem carne de porco. É uma carne muito comum, principalmente nos embutidos, salame, salsicha, presunto, e aí vai. Tem várias formas de preparar a carne de porco. Ela é muito comum, mas de acordo com a Bíblia, o manual de Deus, o porco é imundo e nós não deveríamos comer. Ele é inapropriado para o consumo. Por quê? Tem unha fendida, mas não rumina. Então a carne é imprópria. Tem muitas doenças que vêm do consumo da carne de porco. E aí você precisa pesquisar, você vai na ciência e você vai descobrir. Agora, é uma questão de fé e confiança na palavra de Deus. Um cuidado que a gente precisa ter, porque aqueles que já tomaram essa decisão, já entenderam e aceitam que não devemos consumir carne de porco, existe algo a mais para se saber a respeito disso. Em geral, os islâmicos, os muçulmanos, levam isso muito a sério. E eles conhecem muito bem os alimentos que contêm carne de porco e os que não contêm. Eles têm listas. E eles evitam totalmente, porque eles levam muito a sério isso na religião deles. Da mesma forma, os judeus. Os cristãos, em geral, não levam a sério, não se preocupam com esse capítulo da Bíblia. Porque muita gente acredita porque está no Velho Testamento, é algo velho, antigo, não é para nós hoje. Os mesmos animais que nós temos hoje, nós tínhamos naquela época. O ser humano se alimenta da mesma forma hoje que se alimentava naquela época. Então, o que invalidou essa lei? É preciso pensar. Agora, eu me recordo, uma vez, eu ouvi alguém dizendo o seguinte: mesmo aqueles que não comem carne de porco, acabam comendo um leitãozinho por ano, indiretamente. Então, é bom para você pensar a respeito disso, preste atenção. Porque você diz assim, eu não como carne de porco. Mas você sabia que tem muitos alimentos industrializados, muita coisa que você está comprando aí, adquirindo, comendo, que contém carne de porco? Vou dar 2 exemplos. Um deles, a gelatina. Então, muitas gelatinas são fabricadas e preparadas com algas marinhas. É vegetal. Mas muitas delas são feitas com tutano, com os ossos, com as partes de alguns animais, principalmente porco. Tá lá. Então você tem que ler e pesquisar os ingredientes, se você quer evitar quebrar essa lei básica que Deus deu. Por exemplo, os chicletes, bala de goma, marshmallow, tudo isso é feito com carne de porco. Então você gosta de doces, guloseimas
e você diz assim, não, eu não como carne de porco, mas você masca o seu chiclete, né, bala de goma ou marshmallow, você está comendo carne de porco, está consumindo carne de porco. Então é preciso saber e entender. Continuando, ele vem falando aqui sobre os animais aquáticos. De todos os animais que há nas águas, no verso 9, comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Os que não têm barbatana e escama são imundos, não devem ser consumidos. O que é isso? Então, barbatana, quem tem é peixe. Peixe tem as barbatanas do ladinho aqui. Então, peixe. Que tipo de peixe? Peixe que tem escama. Esses são peixes que nós podemos consumir. Então, por exemplo, o atum é um peixe, tem barbatana e tem escama. Então, é um peixe que pode ser consumido, né, segundo a lei de Deus. É uma carne limpa, não é imunda, não é impura. Não vai fazer mal para a sua saúde, a princípio. Tem outros, né? Tem uma lista, você pode ir na internet fazer uma lista, né, dos peixes de couro e os peixes de escama. Os peixes de escama são bons para o consumo, os outros não. Também tem uma lista aqui das aves. Então, mas e as outras coisas, os outros frutos do mar? Tem escama e tem barbatana? Camarão tem? Não tem. Lagosta tem? Não tem. Siri tem? Não tem. Ostra tem? Não tem. O polvo, lula, e aí vai, os mariscos? Não tem. Então não entra na lista. Então, segundo a lei de Deus, esses animais são impróprios para o consumo, são imundos. Aí a gente fica pensando, hospital cheio, gente doente, e a gente nem sabe por quê. Muitas dessas doenças estão vindo por causa do consumo errado de animais, uma alimentação incorreta, porque o nosso corpo não foi feito para digerir esse tipo de alimento. Agora, essa é uma lei básica de Deus. Deus colocou de maneira simples. Tem uma lista das aves aqui e aí fica a sua tarefa de casa. Você vai ler Levítico 11 inteiro para ver a lista das aves também. Tem o nome de todas elas ali, que não deve ser consumido. Então, houve um tempo que a carne que era boa para o consumo, era saudável. Hoje em dia, nós sabemos que as coisas mudaram. A industrialização fez com que isso se tornasse um perigo muito grande para a nossa saúde. Então, veja o que acontece. A carne hoje, ela não é mais a mesma. Os animais estão doentes, eles vivem em confinamento, eles não comem mais a erva do campo, mas eles comem ração. E aí eu poderia colocar vários problemas aqui nisso, sobre que tipo de ração e o que eles estão comendo, proteína, para produzir mais proteína, porque tudo é dinheiro para esse pessoal, eles não estão preocupados com a nossa saúde. Então os animais estão recebendo doses muito grandes de vacina, alguns casos hormônio para o crescimento, né, e antibióticos. Tudo isso vai parar na carne, no sangue do animal, e isso acaba sendo consumido por nós e vai fazer parte do nosso corpo. Como que vai acabar a nossa saúde? Então, existe uma série de coisas para a gente pensar e refletir a respeito disso. Por isso que hoje em dia, o vegetarianismo e até mesmo o veganismo, que aí eu estou falando aqui da lei básica de Deus e o máximo, né, lá em cima, é algo comum, algo que está se tornando cada vez mais comum. E talvez você nem tenha consciência disso. Mas na maioria dos países, inclusive no Brasil, de 8 a 11% da população já é vegetariana ou vegana. Então há um grupo grande, uma grande quantidade de pessoas que estudam, pesquisam, entenderam essas questões e estão praticando isso. A grande maioria delas não tem fundo religioso. Não tem um estudo a respeito de Levítico 11 e entendendo isso. Eles entenderam de outra maneira. Entenderam aquilo que o cristão já deveria ter entendido também. Estão praticando aquilo que nós deveríamos compreender e entender. Se você é criacionista, se você acredita na criação de acordo com a Bíblia, Deus criou os animais e depois o homem
para viverem em um mundo perfeito, onde não haveria morte, não haveria sofrimento, não haveria necessidade de se matar nada ou ninguém para se alimentar. Não haveria derramamento de sangue. Sangue não seria visto. Por causa do pecado e da maldade que aconteceu nesse mundo, a morte passou a fazer parte. E, de alguma maneira, em algum momento, Deus permitiu que o ser humano comesse certos tipos de animais. E outros ele proibiu, como nós vimos nessa lei. Agora, o plano melhor e original de Deus era que nós nos alimentássemos de vegetais. Nosso corpo foi criado dessa maneira. Nós funcionamos melhor e dentro das frutas, dos vegetais, nós encontramos a matéria-prima que as nossas células precisam para se reconstituírem e serem fabricadas novas células com saúde e vitalidade. Então, mesmo a digestão da carne é uma digestão demorada, difícil, que não faz bem para o nosso organismo. Agora, por que esse pessoal por aí decidiu ser vegetariano e tem muitos que são veganos? Bom, existem basicamente 5 pontos, 5 princípios que eles seguem que levam eles a tomar essa decisão pelo veganismo. E aí existem muitos níveis de vegetarianismo e de veganismo. Então é uma decisão que cada um vai tomando conforme o conhecimento que tem e aquilo que ele acredita ser um princípio de vida. Então veja bem, primeiro motivo, questão da alimentação. Né? Como animais como alimento. Essas pessoas que são veganas, essas pessoas que são vegetarianas e principalmente os veganos, eles entendem da seguinte maneira: não há necessidade de matar um animal, tirar a vida de um outro ser vivo para que eu possa me alimentar. Não há necessidade. Então, como alimento, eles já perceberam, já entenderam que os animais são explorados, bilhões de animais morrem todos os anos para virar, né, um prato na sua mesa, para você comer. Então essas pessoas perceberam isso, eles entendem isso. Se você assistir, tiver coragem de assistir um documentário chamado Earthlings, em português, Terráqueos, onde mostra que os seres humanos, os animais e os vegetais são todos terráqueos. Nós fazemos parte do mesmo planeta, vivemos na Terra, planeta Terra. Se você tiver coragem de assistir esse documentário, eu tive coragem de ver uma vez, com muita dificuldade, eu vi esses 5 pontos ali, que eu vou passar para vocês. E se você assistir aquilo e não mexer com você pelo menos um pouquinho e te ajudar a mudar de visão ou até de ideia, se isso não acontecer com você é porque você é uma pessoa muito insensível. Aí eu vou te recomendar procurar um psicólogo ou um psiquiatra, que você precisa de ajuda. Então faça o teste, assista lá e depois me conta se não mexeu com você. Porque se não mexeu, você é uma pedra, você não é um ser humano. Aí você precisa de ajuda. Porque o negócio é muito sério. Os animais são torturados. Se você, ali no documentário, mostra as câmeras escondidas dentro dos abatedouros, tanto de aves, porcos, né, e vacas, né, bois também, mostrando ali o que acontece, o que se passa ali dentro, a tortura que esses animais sofrem, né, como eles são tratados. É simplesmente uma máquina de fazer dinheiro. Porque as pessoas consomem muita carne hoje em dia. E isso se torna até mesmo uma questão ética e moral. Porque somente os Estados Unidos, se diminuíssem o consumo da carne em 10%, então vamos pensar assim, 10 dias que os americanos, os norte-americanos comem carne, se eles decidirem comerem 9, um dia em 10 não comer carne, sobraria cereais suficiente, trigo, milho, soja, que vira ração para o gado para poder virar carne na mesa deles. Sobraria cereal suficiente para alimentar as 800 mil a 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo todo dia. Então já é uma questão moral, uma questão ética. A questão do negócio da carne. Então esse é o primeiro ponto. Mas tem mais. O segundo ponto que os veganos têm é com questão à vestimenta.
Então os veganos absolutos mesmo não usam cinto de couro, bolsa de couro, sapato de couro, porque existe uma indústria que mata animais, seres vivos, para fazer roupas. Então a jaqueta de couro, eles não usam. Couro, né, no banco do carro. Outros já pensam o seguinte, bom, o animal já morreu mesmo, já foi para o prato de alguém, não tem problema aproveitar então a pele dele, né, o couro. Então esse é um pensamento de alguns. Mas o vegano, radical mesmo, extremista, leal, fiel ao seu pensamento, ele não usa nada de couro, porque os animais viram roupa. Agora, uma coisa é uma vaca, né, que foi para o seu prato e agora estão usando o couro dela por algum motivo. Agora pense nas raposinhas, né, e tantos outros animais que são criados, crescem e morrem, são executados simplesmente para fazer aquele casaco de peles. Então a gente vê os ativistas por aí, o Greenpeace, esse pessoal todo, né, às vezes com spray que vão e picham assim um símbolo, alguma coisa num casaco de pele de uma pessoa na rua, cria uma briga, um distúrbio e tal, porque realmente eles entendem o que acontece ali. Animais que são torturados, são criados para aquilo, para que a pessoa fique elegante, chique, cheia de animaizinhos mortos, né, cobrindo o corpo dela. Então existe esse lado também. Um terceiro ponto é a questão da ciência. Então a ciência usa cobaias e muitos animais são sacrificados, muitos, milhões, todos os anos, nos laboratórios. Ratinhos, porquinhos da Índia, mas mesmo cães, gatos e outros animais que são utilizados para testes. Ok, estamos pensando em criar um remédio novo, uma cura para alguma coisa, precisamos fazer teste com animais. Mas muitos, a maioria dos animais que morrem, são sacrificados, é na fabricação de cosméticos. Então, para que você fique mais bonita, que ele fique mais elegante, para que tenha aí um pozinho no rosto, um creme, um batom, isso e aquilo, até mesmo perfume. Animais são sacrificados para poder criar esses produtos. Então, pessoas com consciência, que são veganos, eles entendem isso, eles lutam contra isso. Muitos produtos, se você analisar hoje em dia, você vai ver, eles às vezes vêm escrito, vêm com um símbolozinho dizendo que não utilizam cobaias, não matam animais para produzir aquele produto. Então é seriedade nesse aspecto. Um quarto ponto, a questão dos animais de estimação, os pets. Então, esses pet shop, né, temos vários pet shops com gatos, com aves, com cães que estão ali por um preço muitas vezes absurdo, e você vai lá, paga por um cachorrinho, filhotinho, por um gatinho, leva para casa e não sabe ou não se dá conta ou não se importa que está alimentando uma indústria terrível de tortura e descaso com os animais. Há cadelinhas aí, cachorrinhas que ficam a vida inteira só produzindo as ninhadas, sendo torturada, vivendo confinada simplesmente para produzir aqueles filhotinhos para ganhar dinheiro em cima daquela pessoa que tem o desejo de ter um animalzinho de estimação. O que é um problema muito sério. Porque, primeiro, para um cachorrinho que chega na sua casa e depois vira um problema, né, porque ele é mal educado, e ele vai fazer sujeira pelos cantos da casa, ele late, ele sobe aqui e ali. A maioria desses animais são despejados, né? No Brasil acontece muito isso, na rua, ou vão parar em um abrigo de animais. Porque não era isso que a pessoa esperava quando ela comprou aquele animalzinho. Para que o animalzinho possa ser educado, ele precisa estar com a mãe. Então, pelo menos os 3 primeiros meses, a mãe educa os filhotes. Ela dá umas mordidinhas e ela coloca eles na linha. Mas quando chega no 4º mês, ninguém quer comprar. Então, o pessoal quer o filhotinho, que é o pequenininho. E essa indústria, ela é de tortura, porque os animais que nascem não são tão bonitinhos, não vai vender, o que você acha que é feito com eles? Quando aquela mãe, né, a cachorra parou de ter as ninhadas, o que você acha que acontece? E a gente financia isso. Por isso que algumas pessoas têm como princípio ir a um abrigo de animais, ir lá e adotar um animal que também poderia ser sacrificado,
mas está salvando aquele animal, não vai pagar por isso, então não está alimentando indústria nenhuma. Nos abrigos eles vão cobrar uma taxa simplesmente pelas vacinas que aquele animal recebeu, levam para casa um animal já mais educado, mais velhinho um pouco, mas está salvando o animal, não está alimentando a indústria dos pet shops. Né? Os animais de estimação, que realmente é uma exploração de seres vivos. Então, temos consciência? Será que temos? Que tipo de ser humano somos nós? E aí eu vou além. Que tipo de cristão somos nós? Tudo que nós fazemos, onde gastamos o nosso dinheiro, tem um significado e mostra quem nós somos, o que pensamos, o que acreditamos. Aí eu venho para o quinto ponto, e aí você vai dizer, não, pastor, aí você é radical, você é extremista. Tem gente que pensa assim e fala isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A questão do entretenimento. Os animais são usados no entretenimento. Como? Circo. Né? O circo, antigamente, haviam ali elefantes, leões, tigres, macacos, outros animais que eram confinados, enjaulados e treinados de maneira... Bom, você já viu como que é o treinamento dos animais para serem adestrados? É muito triste ver, porque eles praticamente são torturados à submissão, para que alguém pague para vê-los no circo. Por isso que um canadense, hoje, que mora em Las Vegas, se tornou um bilionário. 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares é o que ele tem. Né? Porque ele entendeu esse conceito anos atrás e criou um outro tipo de circo. Você já ouviu falar do Cirque du Soleil? Né? A sede em Las Vegas, vem aqui a Bruxelas todos os anos, se apresenta pelo mundo inteiro, e esse homem se tornou um bilionário. Ele era um artista de rua. Mas ele entendeu que circo com animais não tem nada a ver. Torturar animais e mostrar animais no circo. Então o Cirque du Soleil é outro conceito. Né? São pessoas, acrobatas, que fazem coisas incríveis e fantásticas, mas não utilizam animais. Então essa é a versão moderna do circo. Por que torturar animais para o entretenimento? Zoológico. O que é um zoológico? O zoológico é um confinamento de um animal que foi tirado da natureza, onde ele deveria viver em liberdade, coloca-se numa jaula para você pagar o ingresso e ir lá desfrutar da beleza daquele animal, que vai passar a vida ali, sofrendo, querendo a liberdade. Triste ver um leão, um tigre, numa jaula, para lá e para cá, sendo que ele precisaria de muitos quilômetros quadrados para poder viver bem. Mas ele está ali por você, pelo seu prazer, de ir lá e ver um animal enjaulado. E aí a gente se assusta quando fazem isso com o ser humano. Né? Sabe que a Bélgica, quando colonizava o Congo, e aí eu já vi as imagens, você vai lá no Google, pesquisa e veja, eles traziam algumas pessoas do Congo, quando eles colonizavam, estou falando aqui de muitas décadas atrás, para até mesmo crianças negras africanas, para colocarem em jaulas aqui na Bélgica, para que o belga conhecesse um outro tipo de ser humano, e viam aquelas crianças negras enjauladas como se fosse um zoológico humano. E aí a gente se choca, a gente fala, que absurdo, como que podem fazer isso? Trazer um africano, traz aqui na Bélgica, para que a elite belga, aquele pessoal chique, elegante, pudessem ver, analisar, comentar, conversar, como um zoológico, vendo um ser humano negro que nunca tinham visto. Aí a gente se choca. Mas um animal que tem o mesmo fôlego de vida que você e eu temos, criado por Deus da mesma maneira, que vira pó quando morre como nós, quando morremos. Agora, porque não tem uma alma, como muitos entendem, é um ser de segunda categoria. Será que é isso? Será que foi assim que Deus fez? Onde que está a nossa sensibilidade? Quantos parques de diversão estão por aí com animais? Parques aquáticos com golfinhos, com a baleia orca e outros animais, e muitas vezes a gente vê um ataque
de uma orca atacando ali, né, o seu treinador e até tirando a vida. Por quê? Porque está confinado. Vocês já viram os vídeos, isso encontra no YouTube, como que eles capturam esses animais, como eles tiram eles da natureza? Quantos morrem no percurso, no caminho, são sacrificados para que você pague o seu ingresso e vá lá assistir o entretenimento. Aquele golfinho que está ali confinado. É bonito? É bonito. Né? Tá vendo ele saltando e fazendo aquilo. Agora, é uma coisa desumana. Pense a respeito disso. Então, eu e minha família tomamos certas decisões. Eu e minha família não vamos ao zoológico. Meus filhos não vão ao zoológico. A gente tem a internet, a gente tem a TV, a gente assiste, a gente vê. E, se for possível, um dia eu quero levar meu filho na África para ele ver os animais em liberdade. Mas eu não vou financiar, porque isso é um princípio para mim. Então, certas coisas eu não faço. Eu não sou um vegano completo. E eu procuro ser vegetariano, não comer carne de animais. Eu acho que não preciso do animal morrer para que eu me alimente. Agora, certas coisas eu não faço. Eu não vou num parque de diversões com golfinhos ou outros tipos, zoológico, ou outros tipos de entretenimento com animais, circo. Então, por quê? Porque eu tenho princípios e eu respeito a criação de Deus. Então, essa lei que nós vemos em Levítico 11, ela é básica. Deus está dizendo, olha, não coma esses, se você for comer, coma esses aqui. Porque esses são imundos e esses aqui não são. Mas entre essa lei básica e onde Deus quer que nós cheguemos, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, na nossa relação com Ele, tem uma distância muito grande. Que tipo de cristão é você? É aquele que despreza a Bíblia e não dá ouvido nem para a lei básica que Deus colocou? Ou você aceita a lei básica e fica com ela? Ou você está procurando crescer e sair das beiradas da praça, da calçada da praça, e está indo em direção ao centro do cristianismo, que é Cristo, Jesus, para ser como Ele? Ele disse que no reino dele não vai haver morte. Ninguém vai morrer. Os animais não vão morrer. Agora, eu quero ir para lá? Eu sou um cidadão do reino desse mundo ou do reino de Deus, onde ninguém morre? Onde não preciso matar nenhum animal para eu comer? É o crescimento intelectual, mental, social e espiritual que nós apresentamos na nossa vida e temos que tomar decisões em relação a isso. E aí tem pessoas que olham para mim e dizem assim, pastor, realmente eu não gostei de tudo isso aí que você falou, porque eu acho que isso aí é radical. Isso aí é extremismo. Sabe o que é radicalismo e extremismo quando a gente fala de religião? É quando o que aconteceu aqui na Bélgica, em 2015, 2016, quando as pessoas explodem um aeroporto, explodem uma estação de metrô, porque os outros não pensam como eu, porque os outros não acreditam como eu, porque os outros não seguem a minha religião. Isso é radicalismo, isso é extremismo. Então, eu tenho a minha posição e eu compartilho ela com você, porque eu acredito que são princípios relevantes e importantes, que fazem de mim um cristão melhor e um ser humano melhor, respeitando a natureza que Deus criou. Porque Deus criou esse mundo, pertence a Ele, e nós estamos aqui para cuidar dele, preservar todos os seres vivos. E não explorarmos para fazer dinheiro, ou mesmo para nos alimentarmos dele. Esse é o meu pensamento. Agora, eu não imponho esse pensamento a ninguém. Eu não obrigo ninguém a seguir isso. Se você vier à minha casa, a alimentação vai ser vegetariana. Mas eu não obrigo você a seguir isso. Então, não pense que eu sou radical ou extremista. Agora, se nós pensarmos em extremismo e radicalismo, aí eu penso naquele quem eu sigo. O meu mestre. E muitas coisas do que ele disse aparentam ser radicais e extremistas. E as suas atitudes eram radicais e extremistas, aparentemente. Porque ele disse, eu dou minha vida para você viver. Você vai ter vida eterna e eu morro no seu lugar. Pense em algo mais radical do que isso. Quando ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe salvação para você a não ser por mim, Jesus Cristo. Isso é uma afirmação radical. Você pode dizer que ele foi extremista. Então, quando nós estamos lidando com verdade e erro, certo, errado,
alguns momentos nós temos que tomar decisões que aparentemente vão ser radicais para os outros, vão ser de extremismo para os outros. Mas nós precisamos seguir a consciência e ter fé e certeza naquilo que nós cremos, moldando a nossa vida nesses princípios. O princípio da honestidade. Eu preciso ser radical. Não há diferença entre roubar um centavo e roubar €1, 100, 1.000, 1 milhão. Honestidade é honestidade. Eu preciso ser radical nesse ponto. Eu preciso ser radical na minha palavra. O que eu digo é verdade ou é mentira? Então eu preciso ser radical em sempre dizer a verdade. Em alguns pontos a gente precisa ser assim. Mas essa é uma decisão individual. Cada um deve tomar. Deus espera de você o mínimo. Pelo menos aquilo que Ele estabeleceu. A lei dele é só o mínimo. Você seguindo o mínimo, você já deu o primeiro passo em direção a Ele. Agora Ele não quer que você fique aí, no mínimo. Ele quer que você dê um segundo, um terceiro passo, que você progrida e que você chegue a um ponto da excelência, mais parecido com Jesus, aquele que respeita e ama cada ser vivo que Ele criou nesse planeta. Eu espero que você tenha entendido esse estudo e essa mensagem. Eu não queria trazer para você simplesmente o básico, mas algo a mais. E que isso possa ficar gravado na sua mente e você possa refletir a respeito disso. Nós vamos concluir orando, mas eu já queria convidar você para estarmos juntos amanhã. Amanhã vamos conversar um pouquinho sobre o que nós estamos aprendendo a respeito da vida e das prioridades que nós devemos ter na vida diante dessa crise mundial. Tudo isso que nós estamos passando. Isso tudo que está acontecendo precisa nos ensinar lições que nós vamos levar conosco pelo resto da vida. Porque logo tudo isso vai passar e a vida vai voltar ao normal. Se nós não aprendermos algumas lições com isso e aplicarmos, acredite no que eu vou dizer. Essa crise é pequena diante das próximas que virão. Quem aprender as lições agora, quando vier a próxima crise, vai estar bem, porque vai estar preparado. Amanhã nos encontramos novamente no horário aqui da Bélgica, às 19h30. E que Deus abençoe você. Vamos concluir com uma oração ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Esteja conosco nessa noite, nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos dê um bom dia amanhã também. Esteja com cada família representada por cada um que ouviu este estudo hoje. Venha confortar os nossos corações e dar a segurança de que estamos protegidos por Ti diante dessa epidemia, dessa pandemia que toma conta do mundo. Que ela passe logo. Venha confortar o coração daqueles que estão enlutados e das famílias que estão sofrendo com aqueles que estão contaminados. Venha curar com o Teu poder, porque o Senhor é o médico dos médicos. Esteja conosco, esteja com a nossa família e que possamos nos encontrar novamente amanhã. É o que nós pedimos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.